Nas últimas semanas, aparentemente surgiu uma nova funcionalidade no Facebook de muita gente. Talvez uma nova página onde a pessoa se cadastrava e automaticamente se tornava general de exército, totalmente apto ou apta para comandar um novo possível golpe militar. Pelo menos é isso que eu tenho visto na minha timeline nas redes sociais digitais, tanto principalmente no Facebook e muito pouco no Twitter, até porque no Twitter eu sigo algumas fontes mais interessantes talvez. Mas a questão é, talvez por falta de memória ou talvez por falta de estudo de fato, eu tenho visto nos últimos dias muita gente comentando e enaltecendo falas completamente equivocadas de alguns generais, onde foi aventada a possibilidade de uma intervenção militar no futuro próximo. O que me deixa bastante assustado é a quantidade de pessoas que começaram a aplaudir esse tipo de ideia absurda. Quando eu digo que me parece que algumas pessoas estão se achando generais de exército, é porque me vem a grande questão. O que é que essas pessoas entendem de fato do regime militar que ocorreu no Brasil de 64 a 85? Qual é a memória que essas pessoas têm? Ou o que é que elas conhecem de fato de um governo militar? Porque, pelo que dá para perceber, elas estão pensando que, na remota possibilidade de acontecer um novo golpe militar no Brasil, vai acontecer um governo militar da forma que elas acham que tem que ser. E aí surge a grande pergunta desse vídeo. Qual é a forma que essas pessoas acreditam que seria um governo militar? Em pleno 2017 ou 2018, ou quando isso acontecesse nesse futuro próximo. A gente vive num país onde a Comissão Nacional da Verdade tem vasto inquérito, vasta investigação sobre o que aconteceu durante o período ditatorial. As mortes, as perseguições, a repressão brutal que vários setores da sociedade sofreram estão lá documentadas, mas isso parece que não importa. O próprio governo brasileiro já assumiu, né, esse passado obscuro da nossa história, que nunca foi trabalhado e trazido à tona com clareza, mas muita gente prefere ignorar isso tudo. Bom, para além de ignorar toda a documentação, para além de não ter memória, me vem realmente essas questões. O que é que esse pessoal entende por um possível governo militar? O que eles esperam? E aí eu pensei em 3 pilares básicos, que é o que eu percebo que as pessoas mais reclamam atualmente: economia, corrupção e segurança. Vamos lá, economia. Talvez porque alguém da família, né, uma avózinha, um avôzinho comentou que ali no final de 60, começo da década de 70, teve o tal do milagre econômico brasileiro. Algumas pessoas acreditam que a gestão militar daria conta de tirar o Brasil dessa apatia em que a gente vive, né? Esses altos índices de inflação voltando a subir, desemprego aumentando, esse problema econômico que paira sobre a nossa nação. Vale lembrar que essa história do milagre econômico brasileiro ela é bastante controversa, então não vai dar para abordar tudo nesse vídeo, mas sugiro que você pesquise aí, tá? Principalmente pesquise o que aconteceu ao final desse curto espaço de tempo, de 68 a 73, né, que é o tal do milagre econômico. O que aconteceu, qual foi a conta que os militares deixaram para o Brasil, chamada hiperinflação. Em 85, a inflação acumulada, isso 85 que é o final do período militar, a inflação acumulada no ano de 1985 foi de 235,13%. Então, se você acha que hoje está ruim, volta um pouquinho no tempo, faz uma pesquisa rápida que você vai perceber como é que as coisas eram. E aí pergunta para as suas referências de um pouco mais de idade, né, o pessoal que assim como eu nasceu no século passado, como era viver no mundo de hiperinflação. Outra questão da economia. Ok, falam que teve milagre, que teve muito investimento em infraestrutura no Brasil, beleza, e aí não falam da dívida externa brutal que foi gerada por conta desse desenfreado avanço Brasil adentro. Ok, tem coisas que foram feitas, mereciam ter sido feitas e foram bem feitas pelos militares. O problema é o pensar a longo prazo, que não faz parte, talvez, da nossa doutrina, e gerou um problema ainda maior, que aumentou-se uma dívida absurda que travou todo o investimento do Estado nas décadas posteriores. Isso talvez você deva lembrar. Outro ponto, segurança. Né? O Brasil é um país extremamente inseguro e extremamente violento. E as pessoas acham que os militares vão resolver o problema da segurança no Brasil. Temos agora um exemplo no Rio de Janeiro, as Forças Armadas ocuparam a Rocinha
e o pau continua quebrando lá, tem tiroteio e gente morrendo todo dia. Vale lembrar que, para que o Exército atue em relação à segurança, algumas situações vão ter que ser pensadas, principalmente a legislação brasileira. A gente tem um sério problema com o nosso Código Penal, a gente tem um sério problema e uma séria necessidade de uma reformulação das leis do Brasil que não estão sendo comentadas atualmente. Ou isso não está sendo trazido a público também. A gente já cansou de ver, a polícia às vezes prende as leis do Brasil que precisam ser revistas, acabam liberando as pessoas e as pessoas vão cometendo mais crimes e gera essa sensação de impunidade que é tão comentada. Agora, para que o Exército possa atuar, ele vai ter que atuar rompendo com o paradigma legal que a gente tem hoje e atuar de uma forma talvez mais brutal do que a própria brutalidade cuja qual a gente já está sendo exposto. E aí, pessoal, é aquela questão. Reduzir direitos, cercear liberdades, porque, como diria minha avó, o bom não traz a estrela na testa. Então, até se saber quem é bom, quem é mal no meio de uma sociedade caótica como é a do Brasil hoje, muita gente vai apanhar, muita gente vai ser reprimido, aquela cerveja que você gosta de beber de madrugada talvez vai ser proibida, e uma série de coisas vão começar a atrapalhar o seu cotidiano, porque, afinal de contas, a segurança é fundamental. Até as coisas se organizarem, nesse padrão venham para resolver a nossa vida, talvez você se sinta um pouco reprimido e um pouco impedido de fazer as coisas que você gosta. Quer saber um pouco mais sobre isso? Dá uma pesquisada sobre o ato institucional, que era um instrumento que o governo militar utilizava para colocar em prática as suas deliberações, principalmente o número 5. Ah, detalhe, você sequer vai poder reclamar, tá? Pesquisa sobre o ato institucional número 5, você vai ver que se você ficar chateado com a repressão que o Exército vai ter que fazer para te proporcionar segurança, talvez seja ainda pior a sua reclamação. E para finalizar, a questão da corrupção, né? Que o Exército vai acabar com a corrupção. Número 1, faz qualquer pesquisa rasa que você vai perceber que havia corrupção também nos governos militares. Se pensar sobre o escândalo Lute-Fala com Paulo Maluf, Paulo Maluf, você pensa até hoje, começou no governo militar. Odebrecht já ganhava dinheiro dos militares, Mendes Júnior ganhava dinheiro dos militares e mais uma série de outros elementos que, na história do Brasil, enriqueceram, advindos do regime militar. Então, pesquisa que você vai ver que a corrupção não nasceu longe dos militares, mas também dentro do próprio governo militar. E outro fato importante para finalizar, muitos desses corruptos de hoje, que você vê todos os dias nos jornais, vieram já do período militar. Então tem Sarney, você tem Paulo Maluf, que acabei de citar, e tinha um camarada na Bahia chamado ACM, Antônio Carlos Magalhães, que construiu toda uma rede de poder naquele estado advindo do apoio dos militares. Para além disso, pega de 80 para cá os principais políticos da sua cidade, do seu estado, e conta quantos mandatos eles têm. Pega os políticos que estão envolvidos em escândalos, já foram denunciados várias vezes, e vê quantos mandatos eles têm. E aí se pergunta, quem é que coloca esses camaradas no poder? No Brasil de hoje, ou todo mundo está virando general de Facebook e acha que vai mandar e não ser mandado num possível golpe militar, ou todo mundo é bastante desmemoriado e esqueceu da própria responsabilidade em relação à corrupção que está aí e incomoda aparentemente a tantos. Fica de olho e perceba de fato que para melhorar a democracia, só com mais democracia.